Aí me aparece então a questão do simbolismo natural. Então eu dei aulas e mais aulas e mais aulas. Aí eu descobri o seguinte: ou existia simbolismo natural, ou seja, significação natural, ou a natureza nos dizia, a natureza física nos dizia algo, ou então cairíamos no mundo kantiano, onde tudo é criação das nossas formas a priori, ou no mundo desconstrucionista, onde tudo é linguagem, cultura, etc, etc. Onde não existe realidade fora da linguagem, né? Fora da linguagem humana. E foi aí que me ocorreu a ideia da tripla intuição. E eu acho que isso foi uma grande descoberta cá entre nós, né? E a descoberta foi muito simples. Se você remontar a uma época civilizatória na qual o ser humano não tinha meio de produzir luz artificialmente, não tinha, por exemplo, domínio sobre o fogo, isso significa o seguinte, que quando o sol estava acima do horizonte, o indivíduo enxergava, e quando o sol baixava não via mais nada. Podia ter, vamos dizer, uma iluminação meio nublada da lua, mas quando tivesse lua nova, ele não ia ver nada. Então eu percebi que o conhecimento intuitivo e imediato que o indivíduo tinha da presença da luz era a mesma coisa que a consciência imediata que ele tinha da sua própria capacidade de ver. As duas coisas não eram separadas. Se quando tem luz você enxerga e quando não tem luz você não enxerga, você perceber que a luz está presente é perceber que você está enxergando no mesmo momento. Não é que primeiro você percebe a luz, depois você percebe que está enxergando? O ato é o mesmo. Então eu digo, neste fato, que vamos dizer que é uma experiência que você pode imaginá-la vivida pelo homem de Neandertal, pelos sinantropos pequinenses, ou por você mesmo. É uma experiência que todo mundo tem. Quando tem luz você enxerga e quando não tem você não enxerga. Então, a presença da luz é a presença do elemento externo que possibilita a entrada em ação da sua capacidade visível. Então, neste caso, o símbolo e a coisa simbolizada estavam ligados de maneira tão intrínseca que não era possível separá-los. Eu não posso dizer a presença da luz, a presença do sol simboliza a minha capacidade visível. Não, ela é a minha capacidade visível. Atualizada por um elemento que é manifestamente externo e que não sou eu que coloco o sol lá. Então, esta ligação profunda e imediata da consciência humana com o ambiente material em torno, isto havia se tornado invisível ou incompreensível pelos filósofos durante 3 séculos, porque eles só haviam examinado a ligação entre o sujeito cognoscente e os objetos materiais e não a luz. Então, é famoso, eu lembro no livro do Ian Forster, o nome do livro do Ian Forster, que é Howard's End, começa numa aula de filosofia, duas pessoas estão discutindo, estão vendo uma vaca no campo e discutem. Não, a vaca está lá quando eu não a estou vendo. É o problema do Berkeley, né? Ele diz muito bem, a vaca só está lá quando há uma fonte de luz que ilumina a vaca e o meu olho ao mesmo tempo. Então, é a luz que é o fator externo objetivo e não a vaca. Então, nós todos estamos rodeados, vamos dizer, de um campo de luz que não nos é acessível o tempo todo, graças à mudança da nossa posição em relação à fonte de luz. Mas ninguém pode negar a objetividade da fonte de luz e o acesso direto que nós temos a ela. Isto não é negável. O mundo exterior, entre aspas, se tomado como sinônimo apenas das coisas iluminadas, isso pode ser negado. Eu posso dizer, é uma ilusão, mas sem luz eu não vejo, e com luz eu não posso me impedir de ver no mínimo a própria luz. Então, a ligação entre o sujeito cognoscente mais profundo, mais íntimo, se você quer, o ego cartesiano, e o mundo exterior de ordem material estava assegurada por um fator chamado luz. Onde os objetos do mundo são mediados não pela nossa consciência, e sim pela luz. Nós temos acesso aos objetos, não é através das formas a priori do nosso entendimento, da nossa percepção, mas através da presença da luz. É ela que é o a priori de toda a percepção visível do mundo, e ao mesmo tempo ela também é um objeto do mundo. Então, deste objeto nós não podemos fugir. Então, nesse instante, toda a problemática gnoseológica de 3 séculos me pareceu uma vasta perda de tempo. Por exemplo, quando Berkeley tem que apelar, vamos dizer, à ideia de que quando eu não estou vendo um objeto, Deus está vendo aquele objeto, né? E, portanto, Deus garante que o objeto está presente. Eu digo, sim, mas eu estou vendo a vaca, mas eu não estou vendo Deus nenhum.
Então por que você tem que apelar a uma coisa invisível, né, para dizer que a coisa visível está presente? Eu digo, não, você não precisa, não é Deus que é o mediador. O mediador é a luz. Na verdade, Deus seria muito incompetente se ele nos pusesse dentro de um mundo, tá certo? Real, material, e ele tem ao mesmo tempo que está costurando a nossa ligação com esse mundo material o tempo todo, porque o mundo material é evanescente. Na medida em que então estava, com a ideia do simbolismo natural, estava resolvido uma série de problemas filosóficos perfeitamente inúteis e artificiosos colocados nos 3 últimos séculos. Isso aí daí saía uma série de outras perguntas. E claro que eu estou saltando etapas aí. Eu só estou dando, vamos dizer, ao mesmo tempo a linha de desenvolvimento da minha filosofia e mais ou menos a coerência interna dela. Quer dizer, ao mesmo tempo um princípio de evolução temporal do pensamento e o princípio coerenciador do conjunto. Tudo que eu examinei depois foi à luz dessas coisas. Se eu estou examinando, sei lá, o programa eleitoral do PT, eu estou fazendo desde este ponto de vista. Nada me escapa aos critérios fundamentais. Em consequência da teoria do simbolismo natural, eu tive que admitir, de uma vez para sempre, quer dizer, a nossa presença num mundo que nos está presente o tempo todo e do qual nós dependemos para conhecê-lo. Aí, repentinamente, toda a ideia, por exemplo, kantiana, sobre as formas a priori, etc., que ele coloca no sujeito, me apareceu invertida. Por exemplo, quando Kant diz que o espaço é uma forma a priori que está na minha mente, que eu projeto sobre os objetos. Eu digo, como eu poderia projetá-lo se eu fisicamente não estivesse dentro do espaço? E o espaço ele tem uma estrutura, ele não é uma coisa desorganizada. O espaço constitui-se de direções. Então, as direções do espaço são uma forma a priori que não está na minha mente, mas dentro da qual eu estou. E no instante que eu comecei a pensar nisso, eu me lembrei de certas experiências infantis que eu tinha tido. Pelo fato de ter ficado doente muito tempo, ficado deitado muito tempo. Ou seja, o mundo no qual eu vivia, enquanto doente, era um mundo vertical, não horizontal. E quando eu sarava um pouco, melhorava um pouco, ficava de pé e começava a andar, eu passava para um mundo horizontal, no qual eu tinha alguma dificuldade de me mover. Se você procurar, tem um blog meu, que até abandonei o blog faz tempo, mas está lá ainda no meu site, tem algumas experiências infantis, originaram, sem que eu percebesse, vamos dizer, esta minha adesão total ao mundo exterior. Quer dizer, eu estava curado para sempre de qualquer tentação idealista em filosofia. Não só o mundo exterior existe, mas ele me dá a estrutura da minha compreensão. Então, quando Kant diz que é a nossa mente que organiza os dados caóticos do mundo exterior, eu digo não. Eu me reorganizo com base no mundo exterior. Quando eu acordo, por exemplo, eu saio de uma dimensão espacial subjetiva que eu estou e reingresso numa dimensão externa, e eu preciso disso para me orientar. Ou seja, as tais formas a priori existem, mas elas são o quê? A estrutura do mundo externo. Eu não preciso eu mesmo colocar ordem no mundo. Né? Eu, ao contrário, eu entro dentro de uma ordem do mundo. Mesmo que eu me esqueça dela 1 bilhão de vezes. Eu retorno. Daí eu comecei a pensar também, o que seria, por exemplo, da nossa memória, se todos os elementos mnemônicos que existem no mundo exterior desaparecessem? E uma vez eu li uma linha no filósofo Alain, que é um filósofo positivista, do qual eu discordo em quase tudo, mas que ele dizia uma coisa muito interessante. Tente se lembrar da imagem de uma pessoa que você conhece bem. A sua mãe, a sua namorada, seu irmão. E você vai ver que você só guarda uma recordação esquemática dela. Muito simplificada. Não é uma imagem viva. Digo, se os elementos dos quais eu me recordo desaparecessem completamente do mundo material, sem deixar vestígios, eles acabariam desaparecendo da minha memória, sendo totalmente alterados? Eu me fiz essa pergunta, por que esses filósofos dos 3 últimos séculos, ao tentar examinar as estruturas do conhecimento, sempre se voltaram para um negócio que eles chamavam de eu, ou de subjetividade, ou de sujeito, e nunca tentaram encontrar essas estruturas no mundo externo onde elas estão com tanta evidência. Então eu percebi que tinha havido, neste processo filosófico dos 3 últimos séculos, uma alienação formidável. Uma espécie de giro completo vou dizer, da direção da atenção. Os caras estavam procurando
dentro da subjetividade humana, elementos que nunca estiveram lá. Como é que eu posso dizer, por exemplo, que as direções do espaço estão em mim, se é no externo que eu os reconheço? Então, vocês já ouviram falar certamente de experiência de privação sensorial. Você coloca um sujeito num buraco, 40 metros de profundidade, onde não entra som, não entra luz, e onde ele está imobilizado de maneira a não ter nenhuma sensação, nem mesmo táctil. O sujeito fica nisso 10 minutos, sai completamente louco, completamente desorientado. Então, está aí por uma prova empírica. As nossas famosas estruturas com as quais nós entendemos tudo não estão em nós. Não adianta procurá-las no cérebro. Elas estão na estrutura do mundo exterior, do mundo que nos rodeia. Quer dizer, o mundo exterior é, vamos dizer, o nosso HD primário. O cérebro, o seu corpo inteiro, são apenas um elemento secundário, que é ativado pelo primeiro. Você não criou o mundo, você não criou a luz, você não criou o espaço, e tudo isso tem estrutura, e tudo isso é a força organizante do seu conhecimento. Também aí eu me perguntei, mas quanto de vaidade louca um filósofo não precisa para acreditar que tudo isso está dentro dele? Então, esse foi, vamos dizer, o impacto disto que me fez perder o respeito por toda a filosofia moderna, à qual eu tinha dedicado horas e horas de leitura. Eu acho que eu passei um ano pensando em René Descartes. Eu já vi que não precisava um ano, se eu tivesse percebido isto antes.